Olá pessoal, aqui é o professor Auri. A nossa aula de hoje continuando, sobre o tema de atualidade. É o pesadelo, o sonho e o pesadelo chinês. Nós vamos falar sobre os altos e baixos, não é, que a China passou até chegar onde ela está hoje, né? Vamos lá, pessoal. A China sempre foi a grande potência mundial. O país mais rico, mais populoso, mais avançado, né, mais poderoso, né, desde 10 mil anos atrás que a China é assim, gente, não é? O apelido da China é tudo abaixo dos céus, o país central. É assim que o chinês se vê, é assim que o governo vê a China, né? Esse país que é mais rico, que é mais poderoso, né? Que manda em tudo. Vamos ver aqui um pouco sobre esse passado glorioso da China. Essa animação que vocês veem na tela tem os reinos e impérios ao longo da história da China. É uma história muito conturbada. Ora é um grande império, ora está dividido em grandes reinos, né, em pequenos reinos, e ora volta a ser um grande império. Então aí vocês podem ver os altos e baixos da China ao longo da história, né? Esse mapa que está aparecendo agora é do ano 1100, ó. O ano 1300, quase, ó. Então, gente, a China tem muitos altos e baixos, né? O teatro, gente, né, essa arte tão refinada, foi inventado lá na China, há 1500 anos antes de Cristo. E tem estudiosos que dizem que a China também pode ter inventado o teatro muito antes disso, né? Para vocês verem que a China sempre esteve na vanguarda, né, da cultura, da ciência. Essa arma que vocês estão vendo é uma besta de repetição, inventada 300 anos antes de Cristo. Isso aí é o primeiro produto fabricado em série na história da humanidade. Foi a China que fez, foi o exército chinês que fez. Essa arma, gente, se quebrar uma pecinha dela, rapidamente é trocado outra peça, né, como uma arma moderna. Não é? Isso começou na China. Essa arma que você está vendo é a precursora das armas de fogo portáteis. É o canhão de mão, inventado na China, né? Como vocês podem ler aí na tela, está escrito em mandarim, né? Isso são tipos móveis de uma impressora chinesa. Até isso foi inventado na China, né? Imagine o nosso mundo sem essas coisas, né? Sem a impressora, né? Sem livros, sem papel, sem pólvora, sem o teatro, né? Como seria o nosso mundo hoje? Sem a China, né? Um dia, gente, todo império acaba. Império depois de império, a China sempre estava no topo do mundo, desde milhares de anos. Mas nos últimos 500 anos, ela foi superada pela primeira vez pelo Império Espanhol, que era conhecido como Donde el Sol nunca se pone, onde o sol nunca se põe, porque o Império Espanhol ele dava a volta em todo o globo terrestre, né? Tinha bases militares espanhóis. Então a Espanha passou a China como o país mais rico e mais poderoso. Como vocês podem ver nesse trecho de mapa mundi aqui, a Espanha tem colônia nos 5 continentes, certo? A China não tinha como competir com isso, né? O pesadelo chinês começou há praticamente uns 200 anos. Né? As coisas ficaram muito, muito difíceis para os chineses. Foi guerra atrás de guerra, invasão atrás de invasão, e a situação só piorava para os chineses.
A coisa piorou mesmo quando os britânicos fizeram a Guerra do Ópio contra a China. O Império não queria que os chineses comprassem mais drogas dos britânicos. Porque quem usa droga vai ficando burro, ficando violento, né, ficando doente, não é? E aí os britânicos entraram em guerra contra os chineses e ganharam. Aí imagine vocês como a China não ficou depois de perder essa guerra, né? Aí vieram as invasões mongóis, as invasões japonesas, a invasão dos russos, né? No meio disso aí, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como se não bastasse, veio o regime comunista soviético para terminar de devastar com a China, né? A ditadura, a fome, as enchentes, né? Que na China sempre teve muitas enchentes, né? Isso terminou de ceifar milhões e incontáveis milhões de vidas, né? A China se tornou um país miserável, com agricultura de subsistência insuficiente. As pessoas passavam fome. Como se não bastasse, a China quase entrou em guerra contra a União Soviética, o seu maior aliado, uma das grandes superpotências nucleares do mundo. Né? A China tinha umas arminhas nucleares michuruca, mas a União Soviética tinha um arsenal capaz de destruir o mundo várias vezes. Eles só não entraram em guerra por causa da intervenção americana. Mas, professor, como é que um país capitalista ia evitar que dois países comunistas se matassem, né? Não faz sentido. Primeiro, gente, se houvesse uma guerra nuclear, não ia sobrar muita coisa no mundo, né, para contar a história. Em segundo lugar, os americanos tinham interesse em ver o mundo comunista dividido, não é? Agora vamos falar de coisas boas, né? Quando foi que a China acordou do seu pesadelo e começou a sonhar? Quando o governo chinês percebeu que estava na hora de mudar a sua economia, né? Essa economia soviética que estava devastando o país, né? Que mantinha o povo na miséria. O povo, gente, já não tinha mais nada a perder, né? Já não comia direito, já não tinha paz, né? Vai perder o quê? Então, o governo chinês começou a abertura econômica. Eles abriram zonas econômicas especiais, que eram regiões metropolitanas, né? Onde o governo não ia intervir na economia. A economia ia correr livremente, né? Sem regulamentação, sem fiscalização, sem alfândega, sem tarifa, não é? Sem todas essas coisas que atrapalham as empresas, atrapalham as pessoas de trabalhar, de ganhar dinheiro. O governo sabe disso. Então, nessas zonas econômicas especiais, guardem esse nome, acontecia o livre mercado, com a promessa de não intervenção estatal na ZEE. Empresas estrangeiras do mundo inteiro se instalaram na China, investindo bilhões de dólares, né? Rapidamente, a China se transformou numa plataforma de exportação de produtos industrializados. A mão de obra barata e a moeda nacional desvalorizada também foram importantes para atrair essas empresas. Para a empresa que quer exportar, produzir para exportar, é fundamental que a moeda nacional tenha um valor baixo, que o salário dos trabalhadores seja baixo. Para o resto do mundo, esse trabalhador chinês, que ganhava menos de um salário mínimo, aqui do Brasil, né, ganhava menos de meio salário mínimo do Brasil,
ele era um trabalhador escravo, tinha um salário de miséria, coitado, né? Mas para eles lá na China, era melhor do que viver isolado, do que trabalhar numa microfazenda, não é? Esse saláriozinho já dava para comer todo dia, né? Eles não comiam todo dia. Eles viviam num regime comunista, soviético, não é? Já dava para comprar roupa, eletrodoméstico, dava para comprar casa, né? Com aquele saláriozinho, né? Além do mais, essas pessoas que saíram do campo e foram trabalhar nas fábricas aprenderam uma profissão. Quando esse trabalhador chinês era demitido ou pedia demissão, ele já não era mais a mesma pessoa, né? Ele já sabia um ofício, já conhecia o produto, a linha de produção, o fornecedor, o consumidor. Ele estava com a faca e o queijo na mão para abrir o seu negócio, para ter a sua independência, ganhar o seu dinheiro. Com isso, centenas, milhares de negócios assim proliferaram por toda a China, não só nas zonas econômicas, mas fora delas. Milhões de novas oportunidades foram criadas, né? Para novas pessoas aprenderem um trabalho, ganhar um saláriozinho, comer todo dia, não é? A China já tinha mercado consumidor. Tem um bocado de gente trabalhando, ganhando dinheiro. Mercado consumidor, cara. Sacou? Gente que vai comprar os produtos que já são fabricados lá. O governo chinês nunca viu tanto dinheiro. Eles pegaram esse dinheiro e investiram em infraestrutura. Estrada de ferro, rodovia, aeroporto, tudo isso, né? Para quê? Melhorar as exportações, arrecadar mais, não é isso? Isso aí, gente, é um gráfico de evolução do PIB chinês nos últimos 40 anos. É inacreditável. O PIB está 80 vezes maior em 40 anos. Nenhum país do mundo tem esse crescimento. Isso aí, gente, é a barragem das Três Gargantas, né? Rivaliza com a usina de Itaipu, aqui no Brasil, como a maior hidrelétrica do mundo, né? Em produção de energia. Então, o governo chinês investiu pesadamente nisso aí, né? A China deixou de ser um país de agricultura de subsistência insuficiente, que passava fome, para ser uma economia industrial emergente em muito pouco tempo. O salário médio chinês já é um dos maiores dos países pobres. Hoje, a China está rivalizando com os Estados Unidos como a grande potência econômica mundial. O lado negativo disso aí é que a indústria de base do mundo inteiro migrou para a China, que é o país mais poluído do mundo. As empresas chinesas, elas não respeitam direito de propriedade, propriedade intelectual, não respeitam patente, né? Quer dizer que ela prejudica as empresas que investem nisso, em pesquisa e desenvolvimento, na criação de novos produtos, né? E o governo chinês, ó, não está nem aí, nem vai chegando, né? Esse crescimento econômico da China aumentou as pretensões imperialistas do governo chinês, né? Que a China sempre foi a grande potência do mundo, né? E quer voltar a ser. Só que agora ela tem um governo ditatorial, né? É um governo comunista, né? Tudo que é bom, gente, um dia acaba. Esse crescimento meteórico da China desacelerou bastante, né? Puxou o freio de mão, reduziu bastante. O governo insiste
que ainda é alto. Não é mais 15% ao ano, mas é 6% ao ano, né, que é extremamente alto, né? Aqui está dizendo, gente, que com essa desaceleração do crescimento chinês, o governo tomou providências. Como? Ele construiu cidades no meio do nada, construiu grandes estradas, grandes pontes que ligam nada a lugar nenhum, só para inflar o cálculo do PIB. E todo mundo sabe disso. Isso tem um efeito muito negativo com os investidores, né, que eles olham com desconfiança para essas coisas. E também tem o custo da ostentação, que é altíssimo, né? Mesmo em anos de crise, o governo chinês divulga números de crescimento econômico muito positivos, né? Por exemplo, na crise de 2008, todos os países do mundo registraram crescimento negativo. Somente a China cresceu. E não cresceu 1%, não. Cresceu 6%. Aí é complicado, né, pessoal? Para encerrar nossa aula, fique atento aos prazos, faça as atividades do Google Sala de Aula. Essa apresentação de PowerPoint está em PDF, não é? Também tem um texto para você ler, né? Se não der para assistir o vídeo, você pode ler o texto. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, vocês têm meu número. E bons estudos, pessoal. Até a próxima aula.